Nesse vídeo, vamos te mostrar como fazer um composto fertilizante para usar nas plantas de café. Uma análise de solo deve ser realizada antes de produzir o composto, que será utilizado como fertilizante, para então saber quais nutrientes você deverá adicionar na preparação. Você precisará de um terreno onde os materiais possam ser facilmente acessados e onde haja espaço suficiente para monitorar o composto. Você pode utilizar uma estrutura de madeira ou outros materiais para estabilizar a pilha de composto. O terreno deverá ser protegido da intensa luz solar, das chuvas acentuadas e ventos fortes. Primeiro, você precisará de 3 partes de material vegetal para produzir o composto. Pode ser material seco, como caules de milho, pó de serra e folhas secas. Também podem ser ervas frescas, resíduos vegetais ou resíduos domésticos, como borras de café e saquinhos de chá. Segundo, é necessário 1 parte de resíduos orgânicos, de preferência esterco de vaca. Se a análise de solo indicar, você pode adicionar fósforo e pó de rocha de potássio. Outros componentes, como casca de ovo ou cinzas de madeira, também podem ser usados. O composto também precisa de água suficiente para uma umidade adequada. Aqui está o passo a passo para a preparação. Marque a área para colocar a pilha de composto, uma área mínima de 1,5 m por 1,5 m, ou 5 por 5. Cave uma cova um pouco profunda do mesmo tamanho da sua pilha do composto. Faça a cova com cerca de 30 centímetros ou 1 pé de profundidade. Unte os lados e o fundo do buraco com água ou uma mistura de água com esterco de vaca. Construa uma base utilizando plantas ou materiais vegetais secos. Corte em pedaços menores e adicione no buraco. Agora você pode começar a construir a pilha. Espalhe camadas alternadas do material vegetal e do esterco, cerca de 20 centímetros de distância um do outro ou 5 pés de espessura. As camadas devem ser mais grossas no meio do que dos lados. Se necessário, adicione algum pó de rocha de potássio ou fósforo entre as camadas. Umedeça a preparação a cada camada construída, mas não molhe demais. Você pode testar a umidade com as mãos. Pegue uma porção do esterco e aperte em sua mão. Se a amostra se desfizer, será preciso umedecer mais. Se aparecer algumas gotas entre os dedos, a umidade está adequada. Se a água pingar entre os dedos, é porque é preciso parar de regar e deixar secar um pouco. Continue a empilhar camadas até a pilha atingir uma altura de 1,5 m. A última camada deve ser feita do material de plantas vegetais. Espalhe a terra seca do solo sobre a pilha, mas não bloqueie a circulação de ar. Se chover durante o processo de compostagem, cubra a pilha com uma lona de plástico. Sobre o manejo do composto. Nas 3 primeiras semanas, vire o composto 1 vez por semana. Na 4ª semana, vire a pilha a cada 15 dias. Ao revirar a pilha, misture bem todos os materiais. Polvilhe a mistura com água para manter todos os materiais úmidos. Cheque a temperatura. A temperatura ideal para obter um bom composto deve ser mantida de 60 graus durante 60 dias. Você pode testar a temperatura com uma barra de ferro. Introduza a barra no meio da pilha de composto durante alguns minutos. Segure a barra cuidadosamente com sua mão. Se estiver muito quente, revire a pilha para misturar o material. Se estiver relativamente fria, umedeça mais a pilha de composto. Depois de 3 a 4 meses, o composto estará pronto. Ele tem uma cor escura, estrutura fofa e um cheiro agradável. Também após essa data, já entrou em equilíbrio com a temperatura ambiente. Aplique o composto diretamente após sua preparação. Se não for possível armazenar o composto, proteja-o do sol e da chuva. Cubra com folhas, terra ou uma lona de plástico, ou então coloque-os em sacos. Dessa forma, poderá ser armazenado durante semanas. Faça uma análise do seu solo para determinar a quantidade correta de aplicação do composto. Para o plantio de novas mudas, utilize 10 toneladas por hectare, ou 4 toneladas por acre, e mais 2 toneladas por hectare, ou 0,8 toneladas por acre na superfície após o plantio. Isso é, 2 kg por planta de café. Quando o composto é colocado no campo, deve ser rapidamente coberto com solo.
Se for aplicar em plantas de café existentes em sua lavoura, utilize 7 toneladas por hectare em superfície. Com o passar dos anos, reduza para 5 toneladas por hectare, ou seja, 250 gramas por plantas de café. Faça esse trabalho na parte da manhã ou ao fim da tarde e cubra rapidamente o composto com a terra do solo. Em um viveiro de café, você pode utilizar o composto com um substrato para as mudas. Ele pode ser misturado em até 30% com a terra dos vasos.